Olá, sejam todos bem-vindos. Me chamo Olivia e vim fazer a leitura para o signo de Libra. Para essa última semana de setembro, agora já entrou, né? Libra entrou, já o Sol entrou no signo de Libra, então parabéns. Né? Que seja um novo ciclo de muito sucesso, de saúde, de prosperidade, de realizações e, né, caminhos, coisas boas que vocês desejam e alcancem. Essa semana que vem eu já vou colocar uma leitura bônus, né, para o signo de Virgem, que saiu agora, e também vou colocar já uma adiantada, né, para o signo de vocês, tá? Não esquece, deixa a tua curtida já, se não tá inscrito, te inscreve. É leitura coletiva, tá? Então pode não ressoar. E quem tiver interesse, ainda tenho alguns horários para leitura individual, tá aqui, fixado aqui no comentário e na descrição do vídeo. E é isso, né? Vamos canalizar o que é que o universo tem para trazer para o signo de Libra para essa semana. Para essa última semana de setembro. O que o universo tem, a espiritualidade tem, qual a mensagem que a espiritualidade quer trazer para os librianos e librianas. Libra. A estrela. Nossa. A estrela, o rei de pentáculos e um cavaleiro de copas. Pareceu que tinha mais uma carta ali. E a temperança. Bom, a estrela, a estrela traz sempre uma luz, né? Uma realização de desejos, um guia espiritual, tá? E aqui me parece que tem uma energia, né? Porque o rei de pentáculos, ele é muito parado, né? É só perceber aqui que ele está sentado aqui num trono e tem um monte de planta em volta, né? Já cresceu. As plantas já cresceram, porque ele é muito estável. Ele é muito parado, ele tá ali, né? O Ouros traz isso, né? O tempo e a estabilidade. Tá? Mas parece que está sendo aqui exigido que... me parece que tem uma energia de eu quero alcançar outras coisas, né? Mas eu não estou me movimentando para isso, tá? Eu não sei se são vocês ou outra energia, tá? A energia aqui que está aparecendo aqui eu sei tudo que eu quero, eu tenho muitos desejos, tá? E, inclusive, eu tenho capacidade, eu posso realizá-los, né? Não são só... Porque se fosse uma coisa mais de só desejos que a gente não sabe se vai ou não realizar, né? Seriam a lua, por exemplo, tá? Mas a estrela está dizendo que sim, isso pode ser alcançado, isso pode ser realizado, mas depende de um movimento. E o engraçado é que ele sai de pentáculos e passa para copas, né? É como se ele tivesse que sair dessa posição aqui e se movimentar, mesmo que um tanto devagar, porque o cavaleiro de copas também ele é demorado. Mas é como se essa energia estivesse saindo, né? Querendo realizar alguma coisa, tá? E alguma coisa que é um tanto importante, né? Porque copas tem né, ela vai falar de sentimentos, né?
A temperança, ela fala de muito tempo, tá, gente? Ela fala de cura, e ela está como um bloqueio, talvez ela esteja dizendo aqui que existe a necessidade de um movimento logo, né? Que se saia dessa, né, desse comodismo aqui, né? Tá parado aqui para conseguir, né, aquilo que se deseja, precisa se movimentar, tá? Precisa se movimentar. Na verdade, para alcançar aqui a temperança, para alcançar a cura, né? Para vencer o tempo e as coisas que tu quer, aonde tu quer chegar, tá? Só precisa haver um movimento. Olha, no fundo, um pajem de espadas, né? Uma coisa bem. A ação. E um cavaleiro de espadas. Realmente é necessário que se faça um movimento logo, tá? É como tu sabe o que tu tem que fazer, e então começa, né? Te coloca em movimento, tem que dar o passo inicial aqui, porque isso é uma coisa que tem que ser construída devagarinho, tá? Mas só que precisa ter o avanço, precisa existir o movimento, né? Porque aqui, tanto o pajem quanto o cavaleiro, eles são impulsivos. O ar, a espada, o ar é muito rápido, né? Então, até porque, por exemplo, se fosse aqui um pajem ou um cavaleiro de fogo, o fogo, ele, apesar de ele ser também, né, uma coisa muito rápida, né, de um impulso, ele permanece durante, né, o percurso todo. Enquanto que o pajem de espadas é aquela coisa de tem que fazer agora, né, é o já, tá? Então, tem que ter um movimento para depois ele se tornar uma coisa, né, não mais impulsivo, uma coisa de realmente querer entregar, porque o Cavaleiro de Copas é muito responsável, né? Até porque ele está saindo, né, de uma posição de trono, uma posição muito estável, muito sólida, tá? Porque o rei de Pentáculos é muito sólido, né? É como dizer, não te preocupa com o tempo que isso vai levar, tá? Ele até exige, né, que tu tenha calma, que tu tenha paciência, que tu continue, né, que tu vá devagarinho, mas sempre. Não te atenha ao tempo que isso vai levar, ou o lugar que tu quer chegar, né? Pensa que para conseguir conquistar aquilo que tu quer, tu tem que ser perseverante. 6 de copas, né? Essa carta fala de nostalgia, de passado. E é engraçado que quando eu olhei aqui, esse cavaleiro de copas, me veio na cabeça que ele estaria voltando, tá? É como se eu já estive num lugar aqui, né? E no fim eu não percebi que eu fiquei parado aqui e deixei, né, algumas coisas que eram muito importantes de lado, só que agora eu tenho que retomar isso, tá? Não importa o tempo que eu leve, porque isso é muito importante. Aqui fala de nostalgia, fala de passado, fala de desejo também, tá? Aqui temos o 3 de paus no fundo, né? Fala de uma coisa de tu ter programado isso no 2 de paus e agora tu tá esperando, né, os resultados. Tu tá olhando, né, adiante lá e esperando que alguma coisa boa aconteça disso aqui, tá? Caíram duas, tá? A morte e um 5 de copas. É bastante copas, né?
Aqui na temperança nós temos, né? Também fala do desequilíbrio aqui, né? Como ela tá em bloqueio, tá? Porque aqui a temperança, ela tempera, né? E ela tá ali colocando a, a água ali, tá? Ela tá com um pé na terra e outro na água. Nós temos aqui terra e água, tá? Aqui também tem terra e água. Aliás, eles têm a mesma... aqui a gente olha aqui, né? Um pé dentro da água e outro pé na terra, tá? Também tem, né? O equilíbrio ali. Aqui são duas copas, tá? E aqui são duas cânforas, né? Dois vasos. Então, é como se eu estivesse sempre fazendo, né? Essa integração. Eu tiro daqui, coloco aqui e a água volta, né? Mas eu tô sempre equilibrando isso, tá? Então, mesmo sabendo que a água sempre vai voltar para ali, né? Eu persisto, eu continuo, tá? E a temperança aqui, ela fala de talvez esse estar parado aqui tenha desequilibrado isso, né? Essa intenção aqui é voltar, né? É reequilibrar, tá? Mas saiba que, tá? Se está ressoando aí com vocês, ou seja lá a energia que for aqui, né? Se for de outra pessoa, saiba que isso requer tempo, paciência, tá? Requer comprometimento, né? Porque ali, mesmo sabendo, né? Que aquilo ali vai continuar, é um ciclo. Ela persiste, ela continua colocando a água na terra e a terra leva a água de volta para o rio, né? Então é uma coisa constante, tá? E aqui é a morte, outro cavaleiro, né? Outro cavaleiro de água, tá? Signo de Escorpião. A temperança nós temos Sagitário, a estrela nós temos Aquário. E aqui me parece que tem bastante saudade aqui, arrependimento, tá? É um novo ciclo, né? Isso aqui é o passado, tá? Então a morte, ela traz, né, um ciclo novo, mas que não trouxe o contentamento, né, as copas esperadas, porque aqui nós temos um 6 e aqui nós temos um 5, então é como está faltando, né, uma copa. Aqui, tá? É como me foi tirado aqui uma coisa que era boa, né? Essa copa aqui tem uma criança maior, né? Uma pessoa maior que tá entregando para uma criança ali uma copa, tá? Então ficaram 5 aqui, né? Uma tá sendo entregue ali. Então essas 5 aqui estão derramadas, já estão vazias aqui, tá? É como se tivesse... Essa carta fala de arrependimento, né? E essa é de nostalgia. Então, esse ciclo que terminou para um outro começar não teve o resultado esperado. Talvez por isso agora exija que esse movimento aí aconteça, né? Para tentar até consertar, né? Ai, caramba, 2. 4, olha, parece não, né? Está regredindo, né? Essa mudança aqui, tá? A morte normalmente ela traz, né? É uma coisa iminente, né? Não tem como a gente fugir dela, né? Mesmo no sentido figurado, tá? Processos, coisas da vida que acontecem que a gente é obrigado a recomeçar, né? A deixar para trás algumas coisas, tá?
Só que esse deixar para trás para recomeçar aqui, ó, ele foi muito dolorido, porque ele está regredindo. Quer dizer, o que eu tinha aqui eram 6, daí passou para 5 e agora passou para 4. Tá? E aqui tem uma oportunidade que está sendo negada, né? É como dizer, não, eu achei que era o que eu queria, tá? Mas não era. Mas não era. Agora eu tô aqui, ó, só naquelas ali. Puxa, foi uma. E olha, gente, começou com a carta da estrela, tá? E pode estar dizendo aqui que essa energia, tá? A energia do rei estava numa. Tinha, né, a realização, não, e talvez não conseguisse enxergar, porque o rei aqui, além dele estar de costas ali para a estrela, né, é como tu ter todas as coisas que poderiam te fazer feliz, tá? E talvez até as coisas que te levaram para esse trono, aqui, para essa estabilidade, para essa segurança, né? Porque o rei de pentáculos é muito seguro. Então ele estava, né, nessa posição aqui, e ele está de olhos fechados. Então ele nem está enxergando aqui que isso já passou do estar estável, né? Ele está estagnado, na verdade. Só que ele não percebe que o que ele tem aqui é muito precioso, né? É como tu já ter te acostumado com essa posição aqui e achar que isso não é mais suficiente. Aí tu saiu para buscar alguma coisa diferente, tá? E isso causou, tá, o desequilíbrio daquilo ali, né? Porque lembra que eu disse aqui que eles estão fazendo a mesma coisa, tá? Eles estão ali, né, equilibrando ali, eles estão temperando. Só que isso aqui estava, né, tava tudo alinhado. E de repente, isso se virou, né, isso virou uma situação de bloqueio, de não é mais assim, tá? Tu tá indo tu tá fazendo alguma coisa que está desequilibrando, né? E o e qual foi a consequência disso, tá? É que essa energia, né, do rei ali, que resolveu sair daqui para fazer alguma outra coisa, tá? Viver uma outra coisa, porque aqui nós temos, né, a mudança, a morte o renascimento. Eu saí, eu larguei o passado, tá? Fechei esse ciclo aqui. E o que eu comecei aqui, porque só tem carta aqui são cartas de arrependimento, de cegueira, né? De não conseguir enxergar aqui que foi tu que escolheu, né, esse caminho. Tá? Talvez tu, né, ou a outra pessoa, tá? A energia aqui foi feita uma escolha, eu imaginei que, né, o que eu tinha não estava mais sendo suficiente e resolvi viver outra coisa, tá? Só que isso não teve o resultado esperado. Logo que começou esse processo aí, já houve um arrependimento. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Seis de paus. Um cavaleiro de pentáculos. Como começamos com a estrela, tá?
pode, e aqui, né, nós temos os 6, pode estar se dizendo aqui de de agora estar, né, tentando reequilibrar isso aqui, tá? Porque aqui são duas cartas boas, né? Aqui ela tá dizendo se tu conseguir enxergar, né, que tu começou mal, essa nova etapa aqui, né? Se tu consegue enxergar que a escolha que tu fez aqui não foi a escolha acertada, porque me parece aqui que ainda tem uma negação, tá? Porque aqui ela pode se soltar, né? Talvez continuar atribuindo ao infortúnio, ao azar, a outras energias, porque aqui é como se ela está se sentindo presa, mas não tem ninguém prendendo ela, não existe realmente uma cela aqui, né? São as espadas. Então, é aquela situação de eu não consigo nem enxergar que só depende de mim essa mudança. Eu não consigo ver isso, eu não consigo pensar, né, entender que depende de mim, tá? E tendo essa consciência, né, enxergando aqui que foi uma escolha tua, né, tá ali os braços cruzados ali, olhando para as copas, né, que foi tu mesmo que derramou, né, porque é energia, tá, gente? Vocês adequem aí, se é vocês ou se é a outra pessoa com quem vocês estão lidando, tá? Então, aqui tem 3 copas derramadas, tá? Que foram deixadas para trás, né? Existiu aqui uma vontade de um recomeço, tá? Mas aqui, no 6 de paus está dizendo, existe possibilidade de sucesso nisso, né? Contando que, tá? Vamos pensar aqui que essas 3 cartas estão embaixo de uma temperança atravessada, né? Existe a necessidade de uma consciência aqui, tá? Da tua responsabilidade, da responsabilidade sobre o que foi decidido, o que foi feito, para que a temperança possa, então, voltar para a posição correta, né? Para se reequilibrar e se curar também, tá? Esse as aqui é como dizer que tu tá tendo, tá? Outra oportunidade. Porque aqui nós temos um as, né? Essa copinha aqui oferecida é exatamente igual ao as de copas. É como estar te dizendo, tudo bem, tu tem 3 derramadas aqui, tu te arrependeu, tu já enxergou, né? Que tu tomou uma decisão aqui que não foi, né? Que não te beneficiou. Agora tu queria voltar, tá? Mas então tu vai ter outra chance, mas depende também da maneira que tu vai te posicionar. Então, fazendo isso, tá? Tu pode ter sucesso e começar de novo, gente, tá? Porque aqui ele é um rei, né? E aqui ele saiu achando que aquilo não era o suficiente. Saiu para buscar alguma outra coisa que desse mais, né? Que estivesse mais envolvido. O que eu tô aqui não tá me servindo, né? Então eu quero ir em busca de alguma outra coisa. Eu tenho que oferecer essa copa aqui e, né, buscar algum outro lugar para oferecer essa copa, tá? E daí, aqui a carta do passado mostra que mesmo o que foi, né, mesmo o que foi encontrado aqui depois dessa partida aqui não foi legal, né? Mas tu tá tendo outra oportunidade, tá? Agora de fazer com mais, né, mais coerente, né? É como dizer, não adianta, o meu sucesso é voltar para aquele lugar lá, tá? Tem oportunidade, né, gente? Eu não sei do que está se falando aqui, pode ser de negócio, pode ser de... Tem muita copa, né? Muita copa aqui, tá? Tem 2 também, né? Aqui tem 6, tem 7, 10, 12,
15, 16, a torre. Nós temos a torre oculta aqui, tá? Que é, ela também é de escorpião, então é como dizer, né? Foi esse monte de copo aqui foi uma torre, né? Desmoronou, foi um passado que houve a necessidade, né, de recomeçar, tá? É interessante que essa carta, ela traz lá um pedaço da carta da lua, né, que é as duas torres ali, né, que é porque fala, né, da escuridão e do renascimento, né, do sol. Inclusive tem um sol no fundo, né, é como o renascimento, né, é tu ir nas profundezas da lua e voltar com o sol, né, voltar, renascer, renovado, tá? Mas tem muita água aqui, gente, então foi uma coisa que mexeu muito com os sentimentos, tá? Por isso, pode ser de negócio, até pode, né? Porque nós temos um rei ali, temos aqui um cavaleiro de pentáculos, mas isso aqui também fala de família, né? De estrutura familiar, de materialidade, de tudo que tu constrói durante a tua vida, tá? E isso foi, nós temos a torre oculta aqui, então isso foi derrubado, né? Talvez por isso tenha o desequilíbrio aqui, tá? Mas é isso aí, gente. O resultado disso aí depende também de vocês, né? É aquela história, né? Não tem como a gente dizer o que vai acontecer. Tem como dizer quais são as possibilidades das coisas acontecerem, tá? Pode continuar, né, aqui, né? Seguir em frente, continuar vivendo assim, ou buscar, né, uma coisa diferente, né? Tá? O cavaleiro aqui, tanto esse aqui quanto esse aqui, eles falam de uma construção. E os cavaleiros de pentáculos, eles são demorados, mas eles entregam, né? Então, é uma constância, é uma coisa que vai acabar chegando lá, tá? Né? Porque se tu pensar que nós temos de novo o 3 de paus aqui, se tu pensar que isso aqui, né, aonde que ele quer chegar, né? Ele vai entregar isso aqui, ele é um cavaleiro do rei, ele vai entregar. E daí voltamos lá para a estrela lá, e daí é como voltar para o início, né? Isso que a morte fala, voltar para o começo, tá? Então, sejam vocês ou seja outra energia aí, essa é o aconselhamento tá? Ficou preso aqui, né? E aqui estão os dois caminhos, tá? Então, os dois caminhos. É isso, gente, tá? Espero que sirva para vocês aí, sirva para alguém, pelo menos às vezes a gente nem sabe o que tá acontecendo direito, nem percebe o que tá acontecendo. As coisas começam a dar errado na vida da gente e a gente nem nota por quê, né? É isso, até semana que vem daí, a próxima leitura daí para outubro, tá? E muito obrigada.